Graças a Deus, meus irmãos, estamos aí chegando à reta final da nossa disciplina de Cosmovisão Cristã e chegamos aí à nossa 8ª semana da nossa disciplina. Agora vamos tratar sobre cosmovisões comparadas, né? O budismo e a suficiência das escrituras, esse confronto dessa cosmovisão com a revelação bíblica. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês sabem, só é falar que a gente para e interage com os irmãos, tá bom? Voltamos novamente às perguntas orientadoras do Cyrus, né? Nós vamos fechar o que é a realidade primordial em relação ao budismo. O que acontece quando a pessoa morre novamente? Vamos responder essa pergunta agora à luz do budismo. Por que é possível conhecer alguma coisa na fonte de autoridade? Vamos entrar um pouquinho nessa questão do porquê conhecer alguma coisa que o Cyrus trabalha. E qual é o significado da história humana? Qual é o sentido da história humana? A história humana caminha para onde? Ou não caminha para lugar nenhum? Como sugere algumas cosmovisões orientais. Então, já vamos começar falando do budismo sobre a sua origem, né? O budismo, gente, é uma religião filosófica, né? É uma religião de filosofia. Religião e filosofia ao mesmo tempo. Ela é oriental, né? Ela foi fundada por Buda, ou Siddhartha Gautama, em 1566, antes de Cristo. Então, bem mais antiga do que o cristianismo. A filosofia budista é guiada pelo ensinamento de Buda e acredita que o caminho para a libertação está na consciência, que pode ser alcançada por práticas e crenças espirituais, como a meditação e o yoga, tão comum no nosso país já, né? Meditação e o yoga. Nós temos aí um pouco sobre o aspecto histórico do budismo, né? O budismo, na verdade, ele é oriundo do hinduísmo. Na verdade, o budismo surgiu como sendo um tipo de reforma à semelhança do cristianismo, né, que saiu do catolicismo romano, e a partir de Calvino e Lutero tivemos a reforma protestante, de onde vem os evangélicos, né, nós hoje. E não é diferente com o hinduísmo, né? O hinduísmo, né, com as suas castas, suas divindades diversas, a partir disso surgiu um movimento de reforma dentro do próprio hinduísmo, que foi chamado agora de budismo. Ele se separou, né, do hinduísmo e passou a ser budismo, né? O Siddhartha Gautama também depois, o seu ensinamento é usado também nessa reforma, nessa saída, na verdade, do hinduísmo para o budismo. E se despreza muito esses deuses, essas divindades dentro do hinduísmo. E nós chegamos dentro do Ocidente, né? O hinduísmo, como o budismo, que era mais no campo oriental, né? Passa agora também a chegar na Europa, Estados Unidos e Brasil também. Então, o ensinamento, tanto hinduísta como budista, passa a ser também conhecido por todos nós aqui no Ocidente. Tá bom? O hinduísmo, gente, ele tem mais ou menos 500 milhões de adeptos em todo o mundo, né? É a 5ª maior religião em seguidores do mundo. Então, o budismo é excepcionalmente muito grande. No Brasil, acredita-se que atualmente temos 200 mil pessoas que acompanham o ensinamento de Buda, né? Exercido de acordo com as escolas tibetana, Soto Zen, Theravada, Kadampa, Terra Pura e tantas outras escolas que abraçaram a filosofia budista, né? Então, no Brasil, temos mais ou menos essas 200 mil pessoas, 200 mil fiéis que seguem ao budismo, fora aqueles que são simpatizantes ou que incorporam alguma proposta budista na sua vida. Deixa eu voltar aqui. Ok. Vamos continuar. Há um aspecto muito interessante de Buda, né, que eu gostaria que vocês também conhecessem, se vocês já não leram, que Buda nasceu no Nepal, era herdeiro de família rica. Interessante, né? Buda, ele não era pobre, miserável. Ele era rico, era bastardo, era família rica naquele seu contexto, na sociedade. Aos 29 anos, Buda decidiu abandonar a vida burguesa para tentar entender os tormentos e sofrimentos dos homens, né? Sofridos pelos homens no seu contexto. Existia muita pobreza, muita miséria
no contexto de Buda. Durante anos de isolamento e andanças, alcançou o despertar espiritual que tanto buscava. E não foi uma busca fácil. O que acontece? O Siddhartha Gautama, em um dado momento de suas andanças, ele contemplou um homem, um senhor, um ancião, mesmo em meio àquele caos, àquela miséria, ele estava tranquilo e sereno. Aquilo ali impactou Buda. Ele disse, como é que é possível existir alguém calmo e sereno, em paz interior, num caos social deste? Então, Buda, ele buscou aquilo para ele também. Ele queria ter aquela realidade para a vida dele também, aquela, digamos assim, aquela verdade, entre aspas. E a história vai contar, e nós não sabemos se é verídico ou não, a tradição vai contar, a tradição oriental budista vai contar que um certo dia, né, debaixo de uma árvore, durante a meditação, Buda conseguiu encontrar a explicação para todas as dúvidas que o atormentavam, alcançando a total compreensão da essência da vida. Esse processo é conhecido como ato de iluminação. Então, Buda ali alcançou a grande iluminação que todos os budistas esperam. E ali Buda conseguiu, diz a tradição budista, que foi a partir de, estando embaixo de uma árvore, que ele despertou essa iluminação. O budismo também tem suas variantes, gente, a semelhança do cristianismo, né? Nós temos o cristianismo protestante, nós temos, aí dentro do cristianismo protestante, temos uma variante de igrejas, né? E de segmentos evangélicos que formam a fé cristã protestante no mundo, no Brasil e no mundo. Temos o cristianismo católico, aí se divide entre o cristianismo católico, romano, tem o católico ortodoxo, né? Que já é mais do lado oriental. E não é diferente na cosmovisão budista, ela também tem suas variantes, suas diversidades. No budismo, nós temos aí a Mahayana, que eles chamam de grande veículo. A escola Mahayana, ela se divide em três núcleos básicos de prática dentro do budismo, né? O Zen budismo, a Terra Pura e o Shingon. O Zen budismo também está envolvido com meditação transcendental, e aí segue. São as ramificações desse grande bloco aí, dessa grande esfera Mahayana, da grande escola. Eles chamam de grande vínculo, porque exatamente essa escola, ela é a promotora, digamos assim, eles se auto-intitulam promotores aí das grandes verdades budistas, das práticas budistas, né, de defesa da ecologia, da meditação transcendental e tantas outras coisas. Dentro do budismo também temos o budismo tibetano, que é aquele budismo mais esotérico, que acredita no movimento dos astros, das estrelas, que influencia nossas vidas. Quem nunca ouviu falar aqui sobre os signos, né, dos astros? Um diz que é de leão, outro diz que é de virgem. Isso tem plena influência da cultura, da cosmovisão budista tibetana, que ela entende que a criação, os astros, as estrelas, o cosmos, ela influencia em nossas vidas, no nosso destino, se a gente vai ser feliz ou não. Então, esse é o budismo tibetano. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Sim. Sim. O que acontece? Há uma dúvida aí se o budismo de Mahayana é filho de mãe do tibetano ou não. Nós não temos como saber historicamente. Há uma briga aí sobre isso. Uns dizem que o tibetano é oriundo do Mahayana, aí o tibetano não quer se vincular ao Mahayana, aí fica aquela disputa sem saber a origem. Sem saber a origem. E nós temos o último núcleo, a ramificação do budismo, que é chamado Theravada. Esse budismo é o mais radical, o mais xiita. Só quem pode entrar nesse segmento budista são a semelhança da fé cristã, seriam os pastores, os presbíteros, os oficiais, seriam as pessoas do clero, vamos dizer assim. Vocês lembram da história, né, da Igreja Católica Medieval? Nem todos tinham acesso à Bíblia, às Escrituras, né? Somente os padres, os sacerdotes, o alto clero romano. Aí foi que Lutero traduziu as Escrituras para o alemão. A semelhança, né, dadas devido às proporções, o budismo Theravada se assemelha a isso aí.
Só quem pode fazer parte desse clã, desse núcleo, dessa variante do budismo, são os sacerdotes. São aqueles que estudaram muito, conseguiram se formar, digamos assim, na teologia budista, vamos usar esse termo, e alcançaram o alto patamar para poderem fazer parte desse grupo aí, Theravada. Então, é basicamente esses três variantes dentro da grande cosmovisão budista. Então, quando vocês assistirem algum vídeo no YouTube, algum podcast, algum desses vídeos rápidos, quando se fala do budismo, vocês têm que ficar atentos de qual escola eles pertencem. Qual escola eles pertencem. Aqui, claro, eu estou só dando uma pincelada, vocês, se desejarem, vão ter que estudar mais, ler mais, né, a partir das fontes que eu coloquei aí também, e tantas outras, tá bom? A semelhança do cristianismo, na cosmovisão cristã, o budismo também possui práticas, né? Possui hábitos, a semelhança de nós cristãos, né? Eles praticam a meditação e reflexão. Lembrando que a meditação e reflexão não é algo exclusivo das religiões orientais ou do budismo, né? A fé cristã, ela também medita e reflete sobre suas práticas, né? O que nós chamamos de hora silenciosa, né? Devocionais. Nós praticamos isso. Talvez nós, como cristãos, perdemos muito por não valorizar alguns aspectos que outras cosmovisões praticam. Por exemplo, quantos de vocês fazem hora silenciosa, ou quantos de vocês gastam tempo em meditação e contemplação? Quantos de nós já paramos na frente do oceano só contemplando a beleza que Deus criou e louvor a Deus por isso? Então, gente, isso aí é cristão, isso é bíblico. E muitas das vezes a gente perde essas coisas porque essas coisas é de graça. A gente não paga por elas. E a gente perde de usufruir do que Deus criou e, a partir disso, meditar, refletir e algo desse tipo aí. Também ele tem a semelhança do cristianismo, ele tem suas mantras, né, suas rezas, né, eles também praticam rezas, repetições, né, sobre rezas que evocam aí a iluminação que veio sobre Buda. Também eles têm posições relativas ao corpo, né, quando vão fazer suas orações, eles chamam de mudra, né, a posição das mãos, assim, a posição do corpo, eles estão no joelho, né, e o corpo ereto. Então, o cristianismo se aproxima um pouco deles nesse sentido. A diferença é que a gente não sacraliza essas coisas, a gente não torna essas coisas vacas sagradas, né? Para a fé cristã, independente da posição que você estiver, física, o importante é o coração estar diante de Deus. E aí nós vamos seguir agora um pouco para as perguntas orientadoras, responder à luz do budismo. Por exemplo, qual é o conceito que o budismo tem de Deus? Então, gente, o budismo ele não está muito preocupado sobre responder quem é Deus. Para a religião budista, sua forma mais clássica, ela não é teísta. Né? Ela não crê no Deus pessoal, crê em todas as coisas. Ela não é teísta. Ou seja, ela não possui um Deus. A consciência física e espiritual leva à iluminação e à elevação. O chamado nirvana, né, que eles chamam da grande iluminação que Buda recebeu. Eles buscam isso também, essa iluminação nirvana, que é o plano mais alto de consciência onde o ser humano está livre da dor e do sofrimento físico. Então, se vocês assistirem aí num vídeo da internet, podcast, vocês virão que tem várias budistas agora famosas aí nas redes sociais, e quando vamos falar sobre o conceito de Deus, ela tem dificuldade de conceituar Deus. Ela tenta fugir e não conceitua. Mas você percebe que não é um Deus teísta, pessoal, que criou todas as coisas. É mais, se assemelha muito a algo assim, muito parecido com o hinduísmo. Já visto que saiu de lá, né? Qual é a fonte de autoridade do budismo? O budismo, a semelhança da fé cristã, eles também têm documentos, têm livros, né? Eles têm aí o Tripitaka, que é considerado a compilação dos ensinamentos budistas tradicionais, né? Tradução oral, e foi escritas, né? Nessas tábulas aí, nesses papéis, e é preservada pela escola Theravada, né? As escolas mais tradicionais do budismo, que são os ensinamentos, digamos assim, de Buda. O meio de salvação do budismo, gente, agora ele deu as mãos com o hinduísmo. Como assim? A semelhança das religiões orientais, das cosmovisões orientais, o hinduísmo, o budismo, a salvação deles é ciclos de reencarnações, né?
Eles acreditam que os seres humanos reencarnam, inclusive em animais, em plantas. Lembram, se vocês assistiram o vídeo sobre o hinduísmo, vocês verão lá que o hinduísmo, eles não matam as vacas. Por quê? A vaca, para o hinduísmo, é uma divindade. Existe um avatar ali dentro da vaca, existe uma divindade encarnada naquele bicho. Então, ele não serve para ser sacrificado. Até o leite da vaca no hinduísmo é usado como elemento de culto e de adoração. Então, é muito interessante a religião orientais nesse sentido, porque eles entendem que a alma humana ela é transmitida para dentro de animais e plantas. Então, se aproxima muito do hinduísmo, o budismo nesse sentido aí. E esse ciclo que vocês estão vendo na imagem aí, que vem, né? A pessoa tá jovem, envelhece, morre, cresce. É ciclo chamado samsara, né? São os ciclos das reencarnações. A pessoa fica reencarnando em animais, em plantas, até alcançar o nirvana, né? Alcançar a máxima contemplação. É interessante que no hinduísmo, além da Trimurti, né, o hinduísta, né? Professor, Pois não, sou eu, César. O senhor já assistiu o filme Avatar? assisti. Pronto, é por ali, Aquele do boneco azul, né? por ali. Avatar, nós tínhamos também o Quando, próprio filme quando Buda, né? essa Vou mostrar a matéria, vocês o quando eu filme que foi comecei... lançado Buda. Então, existe uma propaganda nos filmes em Hollywood sobre a cosmovisão budista. Tem muito disso, sabe? Muitos atores e atrizes, muita gente de Hollywood que são budistas. É uma forma de propagar a cosmovisão budista. Então, para eles, gente, eles vão estar reencarnando esse círculo aí até alcançar. E é interessante que dentro do hinduísmo, além da Trimurti, né, da trindade hindu, Shiva, Brahma e Vishnu, vocês assistiram o vídeo, vocês verão lá na semana 7. Além dessas três divindades centrais dentro do hinduísmo, existem os avatares, como o César falou agora aí. Que para o hinduísmo, esses avatares é como se fossem teofanias dessas divindades. Na verdade, dentro do hinduísmo, nós temos mais de 330 milhões de divindades. Então, um dos avatares dentro do hinduísmo é Buda, é o iluminado. Então, você percebe a conexão entre as duas cosmovisões. Então, dentro do hinduísmo, Buda é um avatar, é uma divindade, é alguém que alcançou a iluminação plena. E as pessoas permanecem dentro do hinduísmo em busca do budismo, né? Como do hinduísmo, em busca dessas reencarnações para, digamos assim, salvação de suas almas. E aí nós temos, como eu falei, né, o próprio pequeno Buda, né, que é propaganda na televisão. Aí o lançamento foi em 93, que vai defender exatamente a cosmovisão budista. Temos a Joia Rara, que foi uma novela da Globo que passou em 2013, que a novela fala da cultura, da culinária, da religião, e tenta trazer para o cenário brasileiro a cultura budista, né? A meditação, né, as castas que existem dentro do budismo, os casamentos, toda a cultura é propagada dentro do budismo aí por meio da mídia, né? Televisão, filme e tantos outros. Alguma dúvida, gente, até agora? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre a cosmovisão budista? Vamos seguir. Vamos agora confrontar, então, com a natureza das escrituras, né? Vamos falar um pouco sobre inspiração, inerrância e suficiência. Um pouco desse assunto tão comum, tão conhecido já por nós, né? Mas que vale a pena a gente revisar sempre. Primeiro, a gente precisa, quando fala de escritura sagrada, da Bíblia Sagrada, nós precisamos nos perguntarmos por que a Bíblia é inspirada por Deus. O que quer dizer inspirada por Deus? O que é que vocês entendem por isso? O Senhor inspirou outras pessoas, sejam humanos, a escrever aquilo que ele queria. Seja a palavra, a gente acredita que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Deus Expressa em lei. inspirou os homens. Deus falando com a gente. Mas alguém queria somar a fala de Vinícius? Quando você está evangelizando uma pessoa, falando de Jesus para essa pessoa, você fala da Bíblia para essa pessoa, diz que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Como é que a pessoa deve entender essas expressões? Ela deve entender que não foi o próprio Deus que copiou como ele fez
com os 10 mandamentos, onde ele mesmo escreveu, mas sim ele inspirou outras pessoas a copiar aquilo. Ou seja, outras pessoas vieram e copiaram aquilo com base naquilo que ele mesmo estava Exatamente, informando, né? muito bom, obrigado. Muito bom. Então, inspiração, como ele colocou no início, é isso aí mesmo, gente. As escrituras, quando falamos que ela é inspirada, né? Quando rapaz fulano hoje está inspirado, quer dizer, ele tá sobre o poder de alguém, iluminado. Então, as escrituras é de origem divina quando a gente fala que ela é inspirada. Apesar de escrita por seres humanos, sua total direção foi feita pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer, né? Toda a palavra, toda a profecia da palavra não é de particular elucidação humana, mas o Espírito Santo moveu-se nos homens santos. Então, é a ação do Espírito Santo sobre esses homens, seja profetas ou apóstolos, né? Seria basicamente isso nessa ilustração, né? Processo de revelação e inspiração. Deus vem, fala ao profeta, revela ao profeta primeiro, e esse profeta, sobre essa orientação, essa revelação de Deus, ele escreve. E tudo que ele escreve passa a ser inspirado, passa a ser registro divino, registro sagrado, que Deus está fazendo. Os livros do Antigo Testamento são palavra de Deus, igualmente como o Novo Testamento, né? A lei de Moisés, os Salmos, os profetas, né? O próprio Jesus vai confirmar que essa divisão da Escritura, né, que é a divisão hebraica da Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ele vai dizer em Lucas 24, 44, Mateus 22, 29, né, que toda a palavra é inspirada por Deus. E quando Jesus fala isso, ele não está falando do Novo Testamento, porque não tinha sido escrito. Jesus está fazendo referência ao Antigo Testamento, que no hebraico, como Jesus também fala, a divisão dela é leis, profetas e salmos. A divisão que nós temos hoje foi uma divisão ocidental e é uma divisão simplesmente didática, né, gente? Como a questão de versículos e capítulos que na Bíblia hebraica não tem. Mas, para o nosso contexto, para a nossa cultura, se convencionou assim, como também em todo o Ocidente. Jesus reconhece as escrituras do Antigo Testamento como palavra de Deus. Isso até tira, assim, essas falsas interpretações que o pessoal tem de que, não, o Antigo Testamento não é mais, não pode ser aplicado mais para os dias de hoje, ou a gente não pode tirar uma lição daquilo. Ali é palavra de Deus, né? Inspiração de Deus, assim como o Novo Testamento é. Então, Deus, o Senhor também fala através do Antigo Testamento e a gente pode tirar lições lá, muito, muito boas. Pode tirar lições e não só lições, Vinícius. Tem profecias que estão lá que não foram cumpridas ainda. É para o dia do fim, né? Verdades eternas, como os 10 mandamentos, estão lá, são princípios eternos. Então, não tem como você anular um sem destruir o outro. São complementares. O antigo é a sombra do novo e o novo, né, é revelado no antigo. Então, os dois andam juntos, né? Andam de mão dadas. Então, precisa um do outro. Você não tem como entender o Novo Testamento sem ter o Antigo. O Antigo, ele responde a verdade do Novo Testamento. E aí nós temos também a confirmação de que o Antigo Testamento é a palavra de Deus na própria Escritura, né? A Escritura recomenda ali do próprio Jesus, né? O apóstolo Paulo vai dizer, né, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, né, e útil para a correção, e vai lá dando os adjetivos para levar o homem a ser perfeitamente apto para toda boa obra. Paulo provavelmente está falando do Antigo Testamento, ele não está falando do Novo Testamento, gente. Porque a gente tem que lembrar que houve uma demora da conclusão do Novo Testamento. Não é. Quando a gente lê a Escritura, a gente pensa que quando a gente está lá em Mateus, todo o Evangelho, as cartas de Paulo, o Apocalipse está pronto. Não está pronto. Não está pronto. Aí demora, tem todo o processo. Jesus morre, ressuscita, a igreja espalhada, aí começa a escrever, a compilar. Então, tem toda uma... provavelmente a igreja do primeiro século, ela passou muito tempo bebendo das escrituras do Antigo Testamento. Era a escritura que era usada pelos apóstolos. Tertuliano, que é um dos pais da igreja, geração depois dos apóstolos, né, ali no segundo século, vai declarar que os 24 livros canônicos do Antigo Testamento é a palavra de Deus. Essa divisão de 24 livros, e não em 39, é por causa das junções de alguns livros, né? Por exemplo, na Bíblia hebraica, 1 e 2 Samuel juntos, né? Os profetas menores são juntos,
e não tem a divisão que tem na Bíblia ocidental, no Ocidente. Então, a gente vai ver os pais da igreja falando de 24 livros, e a gente estranha isso, mas por causa da questão das junções de alguns livros, enquanto na nossa Bíblia não é separado, didaticamente, entenda, didaticamente, porque é a mesma palavra de Deus, gente, é só uma questão didática, para que ficasse mais fácil para a gente. Orígenes também, já no segundo século, né, um dos maiores filósofos da fé cristã, ele vai também dizer que catalogou 22 livros do Antigo Testamento. Vê que interessante, enquanto Tertuliano fala 24, Orígenes fala de 22. Provavelmente é a junção de algum outro livro que Tertuliano não fez. 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, né? Tá tudo juntinho nos manuscritos que Orígenes tem acesso. Mas são palavra de Deus, igual que nós temos hoje no século 21 em nossas casas. Só queria mostrar a vocês que, além da própria Escritura recomendar o Antigo Testamento, os pais da igreja também fazem o mesmo. Nós temos aí, por exemplo, o apóstolo Pedro, né? E agora a gente vê um apóstolo referenciando a Escritura do outro apóstolo como palavra de Deus. É o caso de Pedro, né? Ele referencia os escritos de Paulo como escrituras. Ele vai dizer que no tempo de Pedro existiam pessoas, falsos mestres, que estavam distorcendo as escrituras e os escritos de Paulo. É como se Pedro colocasse pé de igualdade as escrituras do Antigo Testamento e os escritos de Paulo. Palavra de Deus, igualmente, e de mesma autoridade. Paulo vai falar de que alerta aos Gálatas que rejeitar a sua mensagem, né, e receber outro evangelho, ele diz que ele contesta aquele evangelho. Ele diz que é anátema aquele evangelho. A palavra verdadeira é a palavra que o apóstolo trouxe, é a palavra canônica. E que os irmãos da Galácia não deveriam voltar ao judaísmo, não deveriam receber outra mensagem senão aquela que eles receberam, que foi o evangelho da verdade, que estava sendo anunciado por eles, por meio do apóstolo Paulo. E aí, novamente, nós temos um outro pai da igreja, Inácio de Antioquia, no segundo século. Ele vai falar que o evangelho tem a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Na sua obra aí, eu acho que vocês podem até baixar essa obra de Inácio, esse Mirna, capítulo 5, 1, 2, capítulo 7, versículo 2, é uma obra de um dos pais da igreja, também é publicado pela editora Paulus, ou editora Loyola, que são editoras católicas que publicam, né, as patrísticas, os documentos dos pais da igreja, que são só documentos, gente, isso é muito importante, é a história dos pais da igreja. Quais são os critérios para reconhecer os livros inspirados no Novo Testamento? Primeiro, gente, existe um critério chamado critério de apostolocidade, de apóstolos. Não era todo mundo que poderia, não era todo documento que era reconhecido como palavra de Deus. É interessante que na época dos apóstolos existiam muitos apócrifos. Foram escritos milhares de documentos. Mas existiam critérios para a igreja cristã do primeiro século, para os apóstolos reconhecer aquele documento como sendo inspirado por Deus, sendo da vontade de Deus para a igreja, para o seu povo. E o primeiro critério é esse, tem que ser escrito por um apóstolo ou associado ao apóstolo. Como assim? Provavelmente, muitas cartas de Paulo, não foi ele que escreveu diretamente. Né? Ele teve associado. Por exemplo, Pedro teve Lucas, né, como associado, né? E cada um tinha um associado ao outro que escrevia. Ele falava e o outro escrevia. Mas tem que ser testemunha, tem que estar lá com o apóstolo. O outro critério é o critério de consistência. Né? O que é consistência? Tem que ser harmônico com o restante do Antigo e Novo Testamento. Então, Paulo não pode falar nada que vá contrariar a carta de Tiago, e nem João pode escrever nada que vai contrariar as palavras de Paulo. Então, tem que ser um todo coerente, um todo harmônico, para não que haja contradições, né? Não hajam problemas escriturísticos. Então, uma total consistência nos testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo. E o terceiro critério, existem milhares, eu só elenquei 3. E tem outro critério, que é o critério de universalidade, que é isso. Os originais e as cópias dos irmãos, dos apóstolos, ela passear por todas as igrejas da Ásia. Então, os originais e cópias de Tessalonicenses incluem por todas as igrejas. A carta de Tiago, que é uma carta
É uma carta geral, também passou por todas as igrejas. E ali os irmãos reconheceram, preste bem atenção, reconheceram esses escritos com palavra de Deus. Eles não determinaram, gente, o que era e o que não era. Eles não tinham esse poder, eles apenas reconheceram. Porque existe aí uma falácia, principalmente em muitos hereges, muitas pessoas que se levantam até na igreja, dizendo que foi no concílio de Nicéia, com Constantino, que os 29 livros do Novo Testamento foi aceito com palavra de Deus. Mentira. Esses escritos são do primeiro século. E a igreja não precisou de um concílio para reconhecer. Ele já era reconhecido com a palavra de Deus. Era apenas reconhecer. Não era para validar nada. Qual é o propósito, gente, da inspiração da palavra de Deus? Existem 2 propósitos que são diferentes. A revelação é diferente da inspiração. A revelação é a comunicação de verdades que aprove Deus transmitir. Deus desejou revelar. Ele não revelou tudo que gostaríamos. Ele revelou tudo que precisávamos saber para viver nesse mundo e para a nossa salvação. Porque às vezes a gente quer saber o que Deus não revelou. E é um abismo escuro, que não tem luz para revelar a nós. Então a gente tem que silenciar e aceitar o que está escrito. E inspiração é exatamente assegurar a segurança daquilo que foi revelado e comunicado como palavra de Deus, como sendo algo inerrante. Então existe uma diferença entre o que Deus revelou e o que Deus colocou no papel, né? Que Deus preservou no papel. É interessante que tem uma carta de Paulo que foi perdida. Deus não quis preservar essa carta. Provavelmente a 3 Coríntios. Né? Então, tem muitas coisas em volta das Escrituras que Deus não quis preservar. Coisas que Jesus falou que não... Veja que interessante. Vai ver que seja Atos 20, 30. Existe lá o que nós chamamos na teologia de ágrafo, que são palavras de Jesus que não está nos evangelhos. Atos 20 e 30. Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber. Mas não está em canto nenhum isso no evangelho, essa palavra de Jesus. Provavelmente, deixa eu ver se é Atos 20 e 30. Atos 20 e 35. Essas palavras não estão nos evangelhos. É um ágrafo, é a palavra de Jesus que foi revelada aos apóstolos, mas que os apóstolos não transcreveram nos evangelhos. Então, gente, tem muito mais coisa que Jesus falou, mas Deus não quis preservar, porque nós já tínhamos o que era necessário para a nossa salvação e para que vivêssemos nesse mundo. Professor, o senhor pode repetir esse diágrafo? Não peguei Atos ideia. 20 e 35. Atos 20 e 35. Atos 20 e 35. Eu não sei se vocês percebem, nessa parte da aula, eu estou trabalhando mais a questão de defesa das escrituras, né, a apologética da fé. Em frente à cosmovisão budista, que vai ter outros documentos como inspirado, mas nossa cosmovisão entende que só a escritura é a palavra de Deus, só a escritura é inspirada por Deus, e só a escritura tem as respostas que precisamos para uma cosmovisão coerente, consistente e praticável, gente. E que a gente pode praticar, que é algo que é praticável. Então, eu gostaria muito de investir tempo com vocês nessa parte da inerrância da Escritura, a inspiração da Escritura, a suficiência das Escrituras. E nós temos agora o que é inerrância, né? Inerrância é o que não tem erros. Então, as Escrituras, por serem de origem divinas, né, são inspiradas, são inerrantes, verídicas em todas as suas afirmativas, não contendo erro algum, histórico ou doutrinário, ou os que tornam infalíveis, o que as torna infalíveis, e, portanto, autoritativas quanto a todos os assuntos sobre os quais faz asseverações. Então, gente, é muito importante aqui uma observação. Veja, a Escritura, ela não é um compêndio psicológico, não é um compêndio de medicina, nada disso. Mas tudo aquilo que a Escritura ela revela e ela faz asseverações, ela é infalível. Por exemplo, a Escritura diz como eu devo ter minha família nesse mundo. Como é constituída a família? Um homem, uma mulher. Macho e fêmea, e sua prole.
se existir qualquer outra ciência, cosmovisão, filosofia, que vai ensinar que o casamento configurado na Escritura, lá em Gênesis, como está no Novo Testamento, é de outra forma, isso tem que ser recusado pela gente. Vai contra a revelação de Deus, sobre a qual ela tem autoridade final sobre as nossas vidas. Alguém que rejeita o conceito de família que a Bíblia bota, está indo contra diretamente a palavra de Deus e contra o próprio Deus. Mas o que significa quando a gente fala de inerrância, né? Quando a gente fala a Bíblia é inerrante, a Bíblia sem falha. Isso é muito importante vocês prestem atenção, que isso aqui é algo que eu acho que todos vocês conhecem, tem matéria de escola dominical, de lições bíblicas, e muitas das vezes a gente parece que não ainda captou direito. E é importante esse resgate para a gente novamente reafirmar essas questões. Primeiro, quando a gente fala de inerrantes, a gente está falando somente dos originais são inerrantes. O que é isso? É a pena dos apóstolos, irmãos, os autógrafos dos apóstolos. O que nós temos em nossas mãos são as cópias das cópias, das cópias, das cópias dos originais. Irmão Márcio, não é inerrante, não? É. Mas não é inerrante da mesma natureza da pena do apóstolo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. É a palavra de Deus? É. É a palavra de Deus. Mas a gente não pode dizer que a Bíblia que está em nossas mãos é o que foi o que saiu da pena de Paulo. Isso é até desonesto. Não, isso aqui não é o que saiu da pena de Paulo. Teve todo um processo até chegar a todos nós, a imprensa, a reforma protestante, a tradução, e o próprio Lutero usou os manuscritos da época, né? Ele não quis usar a Septuaginta, usou o próprio original grego, hebraico, para chegar até nós. Quando falamos que a Escritura é inerrante, estamos dizendo que nem tudo foi escrito para ser entendido. Foi o que eu acabei de falar agora. Então, vai existir verdade nas Escrituras que até o apóstolo Pedro vai dizer que Paulo falou coisas difíceis de entender que até os hereges distorcem. Vejam, Pedro está dizendo que tem coisa difícil, quanto mais nós. Então, gente, vai ter coisas que Deus revelou lá, mas vai ser objeto de discussões até Jesus voltar. E tem vários temas na teologia que até hoje a gente não chegou à conclusão. Lembrando que são temas periféricos, mas são temas. Deus não revelou como fechar essas questões. E a gente tem que ser humilde para reconhecer que tem coisas que também a gente não vai entender. A gente só tem que aceitar. Por exemplo, existem também aparentes contradições. Aparentes. Por exemplo, o texto de Marcos, Lucas e Mateus vai mostrar a mesma história do cego de Jericó, mas mostra um entrando na cidade e o outro saindo. Parece uma contradição, mas não é. Por que não é uma contradição? Porque um dos evangelhos apenas pegou um aspecto da revelação e escreveu. O cego estava saindo, aí ele escreve. E o outro viu por outro ângulo. O cego está entrando na cidade. Enquanto Mateus vai revelar que, na verdade, são dois cegos e vai revelar exatamente o que estava acontecendo com esses cegos, se eles saíam ou entravam. Então, os evangelhos aí, é por isso que eles são considerados sinóticos. Eles se complementam. Eles contam basicamente as mesmas histórias. Claro, um enriquece mais do que o outro, um traz mais detalhe do que o outro, e assim se complementam. Mas vejam, são aparentes contradições, não contradição de fato. A Bíblia também pode ser inerrante, mesmo assim pregar a linguagem comum do cotidiano, gente. Por exemplo, os escritores do Antigo Testamento vão falar do pôr do sol, os evangelhos vão falar no pôr do sol, e o Senhor Jesus saiu no pôr do sol da tarde. Mas o sol se põe? Não. Nós sabemos hoje, por causa da tecnologia, o que existe é um movimento de rotação e translação. Movimento que existe entre o sol e a Terra sobre o seu próprio eixo. Mas, com isso, a Bíblia deixa de ser inerrante? Não. Simplesmente, a Bíblia, gente, ela respeita a observação de quem está observando o evento e permite que os autores inspirados escrevam a partir da sua realidade. A inspiração não é uma lobotomia que a pessoa perde sua capacidade de pensar, não é uma possessão maligna que a pessoa deixa de estar ciente do que está acontecendo com ela, não. O nosso Deus inspira esses homens e eles estão cientes que estão sendo inspirados por Deus, usados por Deus, e estão escrevendo para a glória dele. Então, tudo ali, gente, é uma parceria. Deus
está fazendo uma parceria com os homens. E os homens pregam a linguagem comum do seu cotidiano. Como, por exemplo, pôr do sol, como eu acabei de falar, e na época de Levíticos, o morcego é chamado de ave. E nós sabemos que o morcego não é ave. O morcego é um mamífero. Mas é a linguagem empregada no Antigo Testamento como no Novo. E nada isso desabona as escrituras, a inerrância das escrituras. Pelo contrário, isso aí revela quanto o nosso Deus preserva a dignidade das pessoas, a integridade das pessoas e a própria independência das pessoas escrever segundo a sua realidade. Na prática, o que significa para a gente, quando a gente fala de inerrância bíblica, de inspiração bíblica? Na prática, né? A gente agora vai sair aqui da aula e vamos para a nossa vida. Trabalho, faculdade, ministério, criação de filhos, né? Marido, esposa, noiva, enfim. Na vida prática agora, como aplicar essa vida prática? Primeiro, na nossa geração pós-moderna, não existe absolutos, né? Não existe absoluto. É a semelhança dessa imagem dessa senhora aí. Ela foi se pesar na balança e ela disse à balança: essa é a tua opinião, eu respeito, mas não concordo. Então a senhora aí está com um pezinho mais elevado, a balança registrou, mas ela não quer aceitar. Então, isso é muito comum no nosso contexto. Cada um com a sua verdade. Cada um com a sua realidade. Mas a Escritura não ensina assim. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é as santas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Jesus disse: santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Jesus, na oração sacerdotal, falando com o Pai sobre os apóstolos, né, os discípulos, e depois ele coloca toda a igreja também. E a gente percebe que Jesus vai exaltar a revelação concedida por Deus aos profetas e aos apóstolos. Então, existe uma verdade absoluta, gente. Essa questão de particularizar as coisas é muito maligna, é do nosso tempo, principalmente do espírito do nosso tempo. Na prática, o que podemos falar quando falamos de inspiração e inerrância? A nossa geração, gente, é uma geração, uma vida que não tem sentido. As pessoas vivem em busca de sentido, de propósito para as suas vidas, né, de significar. Lembram na aula que nós tratamos sobre o deísmo e ateísmo? Né? Se as pessoas não têm um significado último para as suas vidas, um propósito último para as suas vidas, se Deus sumisse do mapa, não existisse, as pessoas não teriam sentido, não teria sentido. Mas o que é que vai dizer Pedro? A palavra de Deus, né? Deus, pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas que necessitamos, veja, que a gente precisa, e não que queremos, para a vida e para a piedade, e por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A nossa geração é a geração doente, gente. Geração depressiva, síndrome de ansiedade, crise do pânico. E eu digo mais a vocês, eu ouso dizer a vocês que a maioria dessas doenças emocionais não precisa de medicamentos, gente. Não precisa. Na maioria desses... Não estou dizendo aqui para que ninguém deixe de tomar os remédios que o médico passou. Não é isso. Mas se a gente olhar direitinho, a maioria dos problemas emocionais não precisa e os medicamentos não resolvem. Você toma antidepressivo, não resolve. Aquilo ali é para controlar as suas taxas de ansiedade, de depressão, mas não cura. Essa é a verdade, não cura. Que Deus nos guarde, irmão, dessas digamos assim, as doenças desse tempo. Doenças do coração, da alma. Que Jesus vai dizer que a Bíblia já resolve, né? Jesus fala de não Deus ansioso. Confie em mim, confie em Deus, confie na minha soberania, no meu governo, no meu poder, na minha graça, no meu amor. E Pedro vai dizer, ali nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida e viver uma vida piedosa, uma vida santa. Mas como a gente vive essa vida santa? Pelo conhecimento do Filho de Deus, gente. Pelo conhecimento de Cristo. O problema é quando a gente vai falar para muitas pessoas dessas, ela acha que a gente está falando de religião. A gente não está falando de religião, a gente está falando de relacionamento. A gente está falando de comunhão com Cristo, com Deus vivo. É isso que a gente precisa passar para a pessoa na vida prática. As escrituras. Ela não é palavra de Deus para a gente estar debatendo o sexo dos anjos, a natureza hipostática de Jesus, 100% homem. Não, é muito mais do que isso. É para a nossa vida prática. É para que a gente viva em plenitude do Espírito, a gente vive para a glória de Deus, liberto dessas correntes, né? Cheia de crise, de problemas. Na prática, gente,
a inerrância, a inspiração das Escrituras, ela nos desautoriza a buscar qualquer outra revelação, qualquer outra nova revelação. Não existe. Ela tem que ser anátema, isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Nenhuma nova revelação deve ser aceita como canônica, inspirada, né, cano de Deus, somente essas Escrituras. E Paulo vai dizer isso aos Gálatas quando a igreja da Galácia foi tentada voltar para o judaísmo. Veja o que Paulo vai dizer a eles. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado. As traduções colocam anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daqueles que já receberam, seja amaldiçoado. Então é muito importante essa palavra apostólica. E só a título de sugestão, se vocês quiserem acompanhar uma série sobre Gálatas, eu fiz uma série de devocionais, de bate-papo com o pastor Rafael Nascimento, da Igreja Comunitária das Acácias, sobre o livro de Gálatas. Está lá, capítulo 1 até todos os capítulos de Gálatas. Se vocês quiserem depois chegar lá no Instagram, está lá. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, gente. A gente não pode receber nada além das Escrituras. Na vida prática, o que significa inspiração e inerrância, gente? É comunicar o evangelho numa geração pós-moderna. E para comunicar o evangelho na geração pós-moderna, a gente não precisa necessariamente conhecer das filosofias mundanas. A gente não precisa necessariamente conhecer sobre essas outras cosmovisões. É bom conhecer, mas não necessariamente. É feito, eu não sei se vocês sabem, o processo que os americanos fazem para identificar uma cédula falsa da verdadeira. Eles não vão, gente, avaliar cada cédula falsa, não. Eles só avaliam a cédula verdadeira. Se a cédula verdadeira é essa, o resto é falso. Pronto. Se a cédula que está em suas mãos, se a revelação que está em suas mãos não é a verdadeira, não é a palavra de Deus, então ela tem que ser falsa. A semelhança dos peritos que avaliam a cédula americana. Eles avaliam só, a gente só precisa da verdadeira. A gente tendo a verdadeira, o resto é reputo como falso. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele vai dizer assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles das bases nas Escrituras, explicando e comprovando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus é que proclamo que é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, veja, Paulo foi confrontá-los com a palavra de Deus, com a lei. Novamente, provavelmente aqui, a escritura do Novo Testamento não estava pronta. Paulo foi para o Antigo. Olha, Jesus de Nazaré, este que veio, o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, ele é o Cristo mesmo. Olha o que diz as Escrituras, os profetas. E a Bíblia vai dizer que não só muitos judeus se uniram a Paulo, mas muitos gregos, quer dizer, pessoas de outras nações e povos, gente que bebia da filosofia grega, se uniram a Paulo e a revelação de Deus. Então a gente precisa comunicar o evangelho como ele está revelado, gente. Simples e puro. Aí eu queria trazer também para vocês um pouco de conceito de pós-modernidade, né? Pós-modernidade, gente, significa literalmente que vem depois da modernidade. Abrange uma nova maneira de ver o mundo, né? É uma cosmovisão que surge como uma reação à modernidade. Tá bem complicado, né, o conceito. Deixa eu colocar um outro para vocês entenderem melhor. O próprio James Sires, em um dos seus livros, eu acredito que seja Dando o Nome ao Elefante, ele vai dizer assim, quando fala da pós-modernidade. Nossa era é a que mais e mais está se chamando de pós-moderna. Encontra-se à deriva de um mar de expectativas pluralistas, de possibilidades filosóficas em excesso, porém, sem qualquer noção dominante que indique para onde e como devo chegar lá. E é isso mesmo, irmão. É muitas propostas, é muitos caminhos, mas não explica como chegar lá, como alcançar, como se tornar prático isso. E a Escritura, irmãos, tem essa resposta. A Bíblia tem essa resposta. A palavra de Deus tem essa resposta. Ela tem esse caminho para a gente. Na pós-modernidade que nós estamos,
existem 3 pilares. O primeiro pilar é o pluralismo, né? Que são exatamente a ideia de muitas crenças, muitos valores, né? Todo mundo junto. Não existe uma verdade absoluta. O judeu dá a mão com o pastor dá a mão com o ateu, aí sai aquela salada, né? A gente vai conhecer melhor essa questão do plural quando a gente fala de ecumenismo. Não sei se você já ouviu falar. Ecumenismo religioso. O púlpito que sobe o pastor da sua igreja sobe sobe o rapaz lá do terreiro de Macumba. O púlpito que sobe o seu pastor sobe o padre. A oração que o padre faz em nome da Virgem Maria, o pastor faz em nome de Jesus. Pluralismo. Infelizmente, existe muito isso no Brasil, viu? Isso aqui não é mito, não. Isso é realidade. Existe também a privatização. Foi o que a gente acabou de ver agora na mulher, na balança, lembra? Que exatamente a minha verdade, as minhas escolhas. Sabe quem está empregando muito isso hoje? É o movimento feminista. Meu corpo, minhas regras. Quando vai falar sobre o abortismo, né? Que cada um tem sua verdade. Não se meta na minha vida. É a pós-modernidade, gente. Temos a secularização, que é exatamente o decreto da morte de Deus, né? Desconsidera Deus, reduz apenas a recintos sagrados. Então, Deus agora é só um lugar na igreja. Lembra das primeiras aulas que tivemos quando falamos sobre fé e trabalho, política cristã, né? O cristão é a política. O secularismo faz isso. Eu não posso falar da minha fé nos contextos que não sejam dentro da igreja. Secularização. Eles querem tirar Deus de todas as outras esferas, quando, na verdade, Deus deveria estar em todas elas, porque Ele é o Senhor soberano sobre todas elas. Então, gente, basicamente, é esses 3 pilares quando a gente fala de pós-modernidade. E algumas conclusões para a gente fechar essa aula e seguirmos para as orientações para avaliação. Primeira conclusão. Como é possível conhecer alguma coisa, né? Estamos falando aí de epistemologia, é um termo filosófico que vai falar como é possível conhecer alguma coisa. Se você ler o livro do Sayle, né, ele vai explicar melhor essa questão no seu livro, né, Cosmovisão, Universo ao Lado. Como é possível, gente? A gente pensa, por que conhecemos alguma coisa? Porque eu sei o que sei, porque conhecemos tudo que conhecemos. É simples a resposta, gente. Deus nos deu a conhecer. Ele é o Senhor. Ele se revelou a nós. Ele colocou isso dentro de nós. Ele nos tornou agentes morais. Só conhecemos algo porque primeiro Deus permitiu que conhecêssemos. E não só isso, Deus também se deu a conhecer a todos nós, tanto na pessoa de Jesus Cristo, como na palavra. E aí nós temos uma outra pergunta fundamental que devemos responder. Qual é o significado da história humana? Dentro da cosmovisão, das cosmovisões budista, hinduísta e espiritista, né? Interessante, elas dão as mãos aí. A história humana, ela é cíclica, né? Ela sempre volta, né? Reencarnações. Lembra os ciclos de reencarnações? No espiritismo, o ser humano reencarna em outro ser humano. Não é isso? Já no budismo e no hinduísmo, o ser humano pode reencarnar numa barata, num boi, numa vaca, numa planta, mas todos têm algo em comum. Eles entendem que o significado da história é cíclico. Ela sempre vai voltar, ou para pagar algum pecado, ou pagar alguma penitência. Se vocês assistirem a aula 7, vocês verão lá que o espiritismo, eles creem que existem vários mundos que os espíritos humanos precisam passar até alcançar o mundo celeste, né? Que eles chamam o mundo perfeito, sem dor, o mundo celeste, o mundo dos puros. Mas até chegar lá, o ser humano tem que passar pelos ciclos de reencarnações. Mas a Escritura, gente, revela outra verdade, revela outra coisa, na verdade. Não outra verdade, revela outra coisa. A Escritura revela, a cosmovisão cristã revela que a história é linear. Ela tem um começo, meio e fim. Ela tem um começo, meio e fim. É o que revela a palavra de Deus e é o que é mais coerente, mais sólido, é mais prático, é o que a gente percebe quando a gente olha para o cenário mundial. Não é? A gente vê um homem na sua criação perfeito antes da queda e disse Deus que é muito bom tudo que ele criou.
temos homens na queda, e aí nós temos tudo que nós temos hoje de pecado, as guerras, todos os assassinatos, homicídios, violência, toda indignidade contra a raça humana, todas as guerras que você pode pensar, é a queda, gente, é o pecado do coração do homem. E louvado seja Deus, nós temos a redenção em Cristo Jesus. Deus se faz carne e habita entre nós, arma a sua tenda entre nós, vai dizer João, capítulo 1. Aquele que estava junto ao Pai se deu a conhecer. Ninguém nunca viu a Deus o Pai, mas o Deus unigênito, ele se deu a conhecer. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus rasga a história, ele desce a esse mundo, no tempo e no espaço, e nos traz a redenção na face de Jesus. E aí nós agora esperamos, a expectativa, né? Tem esse ato entre a nossa redenção, a morte e a ressurreição de Cristo, Atos 2, até a volta de Cristo, a glorificação da igreja, novos céus e nova terra. Nós estamos aí, irmão, nessa expectativa da volta iminente de Jesus, para que ele venha instalar o seu reino e para que nós estejamos com ele para sempre. Mas, enquanto esse dia não chega, enquanto os últimos dias não encerram, nós somos uma igreja militante. Nós precisamos perseverar, insistir, ter uma vida de santidade, uma vida cristã, uma cosmovisão coerente e que essa fé seja anunciada a todos que possamos falar. A fé em Cristo Jesus. E Pedro vai dizer isso. Todavia, de acordo com suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, Pedro já fala da vinda de Jesus. E ele recomenda à igreja que busque a santificação, busque ser crente de verdade, não brinque de ser crente. E lá no Apocalipse vai dizer, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão comigo ainda? Nenhuma dúvida. Amém, né? Fica vibrante, né? Glorioso. Irmãos, vamos passar para as orientações da nossa segunda e última avaliação, a avaliação integradora, tá bom? A avaliação agora vai se comprometer em trabalhar essas 4 últimas semanas e integrá-la, né? Para que vocês possam fazer a avaliação. Não se assuste, vai ser fácil. Qual é a proposta da avaliação para vocês? Vocês vão pegar da quinta semana até a última, né, até a oitava, as 4 últimas semanas de aula, e vocês vão escolher uma cosmovisão, salvo a cosmovisão espiritista e hinduísta, vocês não vão poder usar ela, porque ela está lá já respondida como exemplo, mas vocês podem usar ateísmo, deísmo, usar o budismo, está lá na plataforma, as cosmovisões que vocês podem usar, tá certo? E aí vocês vão fazer para mim um gráfico comparativo entre o cristianismo e a cosmovisão que você escolher. Por exemplo, escolher cristianismo e ateísmo, aí você vai dizer qual é o conceito que o cristianismo tem de Deus. Aí você coloca, rápido as palavras. Qual é o conceito que o ateísmo tem de Deus? Mundo. Qual é o conceito que o cristianismo tem de mundo, da criação? Qual é o conceito que a cosmovisão que você escolheu tem de mundo? E aí segue, do homem, de fonte de autoridade e do destino final. O cristianismo vai lhe falar sobre o julgamento final, o destino final dos homens. Qual é o destino final dos homens? E aí você escolhe a sua cosmovisão. Qual é o destino final dos homens para, sei lá, uma das cosmovisões que a gente estudou, para o deísmo, um exemplo. Então vocês vão fazer esse gráfico e colocar lá na plataforma, tá bom? Responder, é só isso. Não vai precisar de norma acadêmica, não vai precisar escrever nada tão profundo. É só uma resposta, vocês respondem aqui. Se vocês quiserem, pode botar texto bíblico, fundamentar se quiser, mas que respondam cada uma dessas questões. Fiquem à vontade. Alguns cuidados, gente, que vocês vão precisar ter, tá bom? Primeiro cuidado,
outras fontes. Vocês podem pesquisar em livros, em vídeo, etc. Existe muita coisa produzida hoje. Vocês não precisam ficar refém só às videoaulas que a gente estudou junto, tá bom? Existe muito material escrito. Deve ter muito vídeo no YouTube de gente séria que está falando. Vocês podem até usar, se falar de alguma cosmovisão, se quiser pegar a pessoa mesmo da cosmovisão, que é fonte de autoridade maior lá, né? Vamos supor, vai falar sobre budismo, quiser pegar alguém do Zen budismo, do budismo, para responder também, tem mais autoridade, tá certo? Então, vocês podem usar outras fontes. Mas vocês vão ter que ter cuidado com o seguinte, com o plágio acadêmico. O que é plágio acadêmico? Vocês não podem usar outras fontes sem citá-las embaixo. Quando você terminar de fazer o gráfico, vocês botam todas as fontes embaixo do gráfico. Pode botar, não tem problema. Se passar da folha, não tem problema. Mas vocês precisam citá-los, gente. Porque senão, vai comunicar o quê? Plágio. Vocês tirou da cabeça de vocês, não foi. Vocês precisam... Por que eu estou querendo promover isso com vocês já no primeiro ano? Porque daqui para frente a tendência é aumentar as exigências acadêmicas. E vocês precisam saber que plágio acadêmico dá reprovação. Reprovação, senão o aluno perder todo o curso do seminário. Então, plágio acadêmico não pode. Vocês têm que citar de onde tirou. Não existe mais novo nada debaixo do sol. De onde tirou, coloca a fonte. Se usou, sei lá, uma das minhas aulas, coloca lá, aula semana 7, aula semana 6, não sei. Algum livro, algum arquivo, algum que eu botei lá, fica à vontade. Algum vídeo na internet, algum YouTube, coloque lá embaixo, tá bom? E tenham cuidado, se vocês interagirem entre vocês, para um irmão ou colega não copiar a mesma resposta de vocês e colocar lá. Porque se eu perceber que a mesma prova é idêntica, a resposta é idêntica, copia e cola, os dois alunos são reprovados. Um porque postou primeiro, mas permitiu que o irmão copiasse de alguma forma, contribuiu, e o irmão que postou pela segunda vez e postou plágio idêntico. Os dois são reprovados nessa avaliação, tá certo? Então, fique bem atento a essa questão de plágio acadêmico. E, gente, o prazo, tá bom? Eu sei que vocês são uma turma diferenciada, né? O César, o Vinícius, a Luana, todos vocês, o Roberto, têm ocupações, alguns fazem faculdade, né? Estão aí fazendo um seminário junto com a faculdade. Eu sei como é cansativo, como exige dedicação, né? Exige até renunciar final de semana com a namorada, com a noiva, com o marido ou esposa, para se dedicar ao seminário. Mas tenham cuidado com o prazo, gente. Tenham cuidado com o prazo, porque o prazo, vocês não podem perder o prazo da avaliação. Se perder o prazo da avaliação, que é uma semana, de hoje a 8, às 23 horas e 59 minutos, eu não tenho como dar outro prazo a vocês, salvo se vocês informarem antes e for uma questão justificada pelo seminário. Porque o seminário existe normativas. Ah, professor Márcio, eu não consegui fazer a prova, vamos supor, a prova é até segunda, você me avisou na sexta, no sábado, na quinta, que adoeceu, que morreu um parente, algo assim nessa natureza, aí vocês precisam também comprovar. Adoeceu? Cadê o atestado da UPA? Cadê o atestado da unidade mista? Precisa de algum documento que prove isso. Se for falecimento de alguém, tenta conseguir alguma coisa que prove, para poder exatamente respaldar vocês e eu consultar a coordenação acadêmica para estender o prazo para vocês, porque não sou eu que decido isso sozinho, a coordenação acadêmica que está acima de mim é que determina. Tá bom, irmãos? Então, são essas orientações, a prova está muito fácil, não tem bicho de sete cabeças, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês aí, para a gente tirar as dúvidas e ajudar vocês a concluir a prova. Tá bom?